Ai. Agora sim, coloquei a nossa videoconferência para gravar. Deixa eu terminar de aceitar aqui os convites aqui. Essa também é uma ferramenta não muito nova, porque já fiz outras videoconferências com ela, mas para nossa turma aqui ela é nova, né? O RP de volta. Basicamente, tudo que você comprar na loja agora, por exemplo, se você colocar RP agora no Valorant, você vai receber de... Gente, meu áudio também tá ligado. Gente, vocês estão vendo a imagem que eu compartilhei? Sim. Então, legal. Vocês viram que esse aplicativo vocês conseguem fazer anotações na tela junto comigo. Vocês viram aqui em cima da barrinha tem várias opções aqui. Vocês podem fazer texto, vocês podem fazer coraçãozinho. Ó. Reiko não tá me ouvindo, Reiko? Alguém mais não tá me ouvindo? Não tá saindo som? Gente, vocês estão me ouvindo? Tá. Agora sim, dá pra ouvir? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. 40 participantes. Olha só, gente, enquanto o povo tá entrando, então falta uns minutinhos, né? Para todo mundo entrar. Eu quero dar um recadinho. Esse aplicativo do Zoom, ele tem um limite de tempo de 40 minutos. Então, de repente, se der os 40 minutos e ele encerrar, eu abro uma nova videoconferência. Aí eu jogo um outro link lá no WhatsApp para vocês, aí só vocês entrarem e a gente já resolve rapidinho, tá bom, gente? Alguém tá falando que tá travando. Todo mundo fechou as câmeras. Ah, voltou normal. Então tá jóia. E conseguiu ligar, Ana? O áudio, tá conseguindo ouvir? A hora que você entra na reunião, porque a hora que você entra na reunião ele pede para você ativar o áudio, ou do celular ou do computador, tá? Vamos lá. Não tá. Não tem ninguém com áudio ligado, não, porque quando fica com áudio ligado dá interferência aqui para mim e tá tudo tranquilo. Eu acho que tava no começo. Reiko, tá conseguindo ouvir, Reiko? Pede pro papai. Deu certo? Não, tá parecendo negócio de... Não, filho. Gente, como sempre, o home office, né? Home office não tem como trancar as crianças no banheiro. Principalmente esse horário, tá? Então, paciência. Depois a mamãe vai dar depois, tá? Já a mamãe dá pra você. Vai lá, tem outro lá. O pai vai dar. Não, Gilson. Eu preparei pra brincar. Daí depois você me fala o que vai aparecer de novo. Vem aqui que a mãe vai brincar junto com você, então. Vem. Vamos lá, então, gente. Olha só. Todo mundo conseguiu? Todo mundo tranquilo? Mais alguém com dificuldade? Tá. Ah lá, o pai vai colocar o desenho. Ah lá, bem legal. Tem outro lá. Eu vou levar lá pra você, tá? Então vai lá que a mamãe já leva lá pra você. Vai lá. Ô, Gilson, pega outras bolinhas que tem aí em cima, aí perto da televisão da Ana Laura pra ele. Ah lá, o saquinho de bolinha cheio. O papai vai ajudar você a tirar as bolinhas. Deixa lá.
Tem microfone ligado, tem microfone ligado. Eu também estava ouvindo, estava dando interferência, mas já o povo desliga, não tem problema não. Vamos lá então, gente. Olha só, para a gente não atrasar muito, né? Deixa eu explicar como que vai funcionar então a nossa brincadeira, tá? O que eu pensei aqui para a gente poder desenvolver o assunto que a gente tem que desenvolver dentro da disciplina de contratos. Bom, primeiro eu quero esclarecer para vocês, porque tinha gente com dúvida ainda em relação ao término do primeiro bimestre e início do segundo bimestre, tá? Então, o nosso primeiro bimestre terminou lá em teoria do pagamento, tá? E o nosso segundo bimestre, ele iniciou lá em contratos. Então, nós estamos falando sobre a parte geral da teoria do direito de contratos, tá? Direito civil, contratos. Então, ai, meu Deus, tem que aceitar, só um pouquinho. Peraí, gente, deixa eu aceitar o pessoal que entrou aqui, eu não aceitei. Foi. Tem que descobrir como que faz para... Aí. Foi. Mais alguém que ainda não conseguiu entrar? Deixa eu colocar. Aí. Para admitir todo mundo de uma vez. Só um pouquinho, gente. Deixa eu terminar de admitir o pessoal aqui. Pra gente continuar. Oi, pode falar. Não, eu queria saber se eu tava com o áudio ligado. Foi. Gabriel. Né? Acho que tá todo mundo. Deixa aqui. Esse ladinho aqui, que daí eu fico vendo se mais alguém entrar, eu vou aceitar. Bom, vamos lá então, gente, como eu tava falando, né? O conteúdo da nossa aula hoje, então, tá relacionado... alguém tá com o fone ligado, tá, gente? Dá uma olhadinha aí. Quem que tá com o fone ligado? É o iPhone da Michele. Kelly, Milena, Douglas, Gabriel, Gustavo. Tá todo mundo com o fone ligado. Eu vou dando mute aqui. Isso. Tudo que acabou de entrar tá com o fone ligado. Aí. Foi. Pronto. Então, a nossa aula de hoje é referente ao conteúdo do segundo bimestre, tá? Teoria geral dos contratos. Stephanie não tá me ouvindo? Tá faltando gente? O povo tá faltando gente porque o povo tá tentando entrar e não tá conseguindo ou porque tão atrasadinho mesmo? Tem gente que não tá conseguindo tem entrar. gente que não tá conseguindo, professora. A gente tá falando aqui no grupo da sala. A Ana Luísa não tá conseguindo. Por que será? E tem mais gente que não tá. Não sei, eu acho que pelo computador eu também não consegui. Tive que entrar pelo celular. Às vezes elas não baixaram o aplicativo, não sei. Vamos. Por enquanto eu só vou introduzir na aula, então. O pessoal vai tentando aí, vai dando um jeitinho de entrar. Nós já estamos em 54 participantes. Deixa eu só... Vamos lá.
Achei chuviscado. Ah, é que a primeira vez é assim mesmo, né? A gente acaba encontrando um pouco de dificuldade. Depois acho que facilita. Mas eu achei o Zoom mais... ele trava menos que o Meet. Vitor, não tá me ouvindo, Vitor? Liga o áudio. Deixa eu responder o Vitor aqui. Tá ouvindo, Vitor, agora? Carol acabou de entrar. Assim, gente, quando vocês entram, tem que habilitar o áudio. Pelo Zoom. Alguém mais com dificuldade? Conseguiram? Bom. Não estou ouvindo ainda. Será que eles conseguiram arrumar o áudio deles? Deu certo, gente? A Fanny. Bom, quando vocês vão mexendo aí, a gente vai batendo um papo aqui com o pessoal, então. Vamos introduzindo aqui a disciplina, enquanto o pessoal vai tentando ajustar o som, vai tentando ajustar ali a configuração no celular. Porque quando a gente entra, o próprio Zoom pede para a gente habilitar, às vezes pede para a gente fazer o teste, né, do áudio. E se a gente não clicar lá para usar, para habilitar o áudio no celular, ele não habilita, né? Daí você não consegue ouvir mesmo. Nem ouvir, nem falar. Isso. Aí, ó, o Túlio já conseguiu, né, Túlio? Stephanie tá entrando. Então, vamos lá. E aí, gente, vocês estão vendo? Ó, eu tô super aqui acompanhada. Aqui em casa é assim, ó, criança vai surgindo, vai brotando. Além dos meus dois, eu tô com mais dois aqui em casa. A Reiko, coitada, acho que ela já entrou umas 3 vezes. O pessoal, como eu estava falando, né? Hoje a nossa aula é o início do nosso segundo bimestre, tá? Então, agora, para o segundo bimestre, nós vamos trabalhar a disciplina de contratos, direito civil, contratos, tá? As aulas que eu deixei gravada lá é a parte geral, por enquanto. Nós ainda estamos na parte geral de contratos, falando sobre o conteúdo referente, né, à teoria geral dos contratos. Nós não estamos ainda falando sobre os contratos em espécie, tá? Que são os contratos de compra e venda, locação, mútuo, né? Esses contratos em espécies, nós vamos falar sobre eles depois que nós estudarmos a parte geral de contratos, que se aplica a todas essas espécies de contratos, né? Que são lá os princípios, a classificação, a formação dos contratos. Nossas próximas aulas, nós vamos falar sobre a formação dos contratos, os requisitos necessários, os elementos necessários, a interpretação, a forma de fazer a interpretação dos contratos. Isso tudo que nós vamos falar, então, quando formos ver essa parte geral dos contratos, antes de entrarmos nos contratos em espécie. Beleza?
Se vocês quiserem... A Reiko tá me ouvindo agora, Reiko? Que bom. Aí, deixa eu tirar o áudio de alguns participantes aqui. Ainda tem gente chegando. Vamos lá, então. E aí, o que eu pensei? Como eu já deixei as aulas gravadas sobre a parte mais teórica, tanto a parte de conceito, quanto a parte principiológica e a classificação dos contratos, eu já deixei lá gravada para vocês estudarem. Eu pensei, então, nesse momento, né, que a gente vai estar junto aqui, para a gente fixar esse conteúdo ou até discutir, né, algumas peculiaridades desse conteúdo, mas de uma forma mais lúdica, de uma forma diferente. Por isso eu criei aqui, eu inventei, vamos ver se vai funcionar, esse bingo. Aí teve gente que falou assim, nunca joguei bingo na vida, professora. Olha só, primeira vez, que oportunidade incrível, né? De jogar o bingo pela primeira vez. A Stephanie ainda está com dificuldade para me ouvir. Tenta sair e entrar de novo. Fala para ela tentar entrar de novo, sair e entrar de novo, ver se ela consegue habilitar o áudio. Já está ok. Rafaela, vou colocar mute aqui. Vamos que... A Gabi falou que a Stephanie não conseguiu entrar? Quem que ainda não conseguiu entrar, Gabriela? Vão auxiliando o povo aí, gente. Quem conseguiu entrar, vai tentando dar um help aí. A Fanny. Ué, o que será que tá acontecendo? Mas o que tá acontecendo? Fala para ela explicar. Tá funcionando pelo celular? Mas pelo celular ele funciona melhor até que pelo computador. Esse bingo vai valer uma Tupperware. Adoro o Tupperware, gente, ó. Isso, fala para ela tentar pelo notebook que a gente fica esperando antes de começar o bingo. O que vai valer esse bingo, né? Bem lembrada ali. Poderia valer uma Tupperware, só não sei como que eu entregaria essa Tupperware para vocês. Então, né? Eu acho que tem uma outra coisa que vocês gostam muito também, além de Tupperware. Alguém tem alguma dica? Cerveja. Cerveja, adoro também. Cerveja também gosto mais do que de Tupperware, tenho que confessar. Um kit dos professores, e eu acho que vocês não iam querer o kit dos professores, não. Não se esqueça que pela internet a coisa parece ser melhor do que ela é realmente. Pontinhos, churrasco só se for virtual. Churrasco virtual dá pra gente combinar. Eu topo. Ai, Ana, quem sabe, né? Quando a gente voltar, eu divido o meu kit com vocês, tá? Eu divido. Prometo. Ai, mais pontinhos extras. Vamos jogar valendo ponto plus, tá? Churrasco pós-quarentena. Necessitamos de churrasco pós-quarentena, tá? Pontinhos e cerveja, fechou, né? Churrasco, pontinho, cerveja, não precisa de mais nada, né? Todo mundo fica feliz. Deixa eu admitir o Gustavo aqui, que ele tá querendo entrar para nossa reunião. Mas olha só, então, o nosso bingo hoje vai ser valendo meio ponto plus, tá? Meio ponto extra. Então, quem não, né, conseguir participar, quem não teve oportunidade, não vai estar perdendo nada. A nota ainda continua sendo de 0 a 10. Esse meio ponto é extra, é fora a nota 0,10 que vocês poderão ainda obter durante o bimestre, beleza? Tranquilo? Mas meio ponto é só para quem conseguir fazer a cartela cheia, tá bom? A mãe tá ocupada. Não, nós vamos jogar agora. Eu vou explicar agora para eles como que joga bingo, Ana Laura. Olha só, gente, eu ia fazer um sorteio virtual, né?
tem o sorteio online, mas como eu não confio muito nesse sorteio online, eu providenciei aqui, ó, que legal, que as crianças estão doidas para brincar, ó. Uma rodinha que sorteia as bolinhas, tá? Então, o sorteio vai ser físico. Eu vou sortear as bolinhas aqui. Como que vai funcionar o nosso bingo? Eu selecionei 30 termos, tá? Então 30 palavras. Tudo referente ao conteúdo da parte geral de contratos e classificação dos contratos. Conceito, princípio e classificação dos contratos, que são as aulas que vocês já têm gravadas lá no portal. Tá? E aí a cartela de vocês são, se não me engano, 24 termos. Então, para preencher a cartela, vocês têm que ser sorteado lá 24 termos. Cada termo desse, eu já coloquei aqui, eu dei um número para cada termo. Então, como que vai funcionar o nosso bingo? Eu vou sortear um número, aí o número que cair, eu vou ler a dica do termo e vocês, então, terão que adivinhar qual termo aquela dica se refere. Entenderam? Não entendi, foi nada. Eu ainda trouxe os reforços aqui, que eu sabia que isso ia acontecer, né? Olha aqui os meus reforços, só que o pessoal já estragou aqui. Meus filhos já tiraram todos os meus super-heróis aqui de cima. Mas vamos lá. Mas eu vou explicar novamente, que é pra gente entender certinho. Eu vou dar um exemplo aqui antes de começar a fazer valendo, tá? São 30 termos, ou seja, 30 palavras, tá? Sobre conceito, princípio e classificação de contratos, classificação dos contratos. Cada termo eu numerei de 1 a 30. Aí eu vou sortear aqui um número, aí o número que cair, eu vou ler a dica correspondente àquele termo. E aí vocês vão ter que acertar aquela dica com o termo correspondente. Tá? E aí, quem sabe, né? Quem acertar mais termos, quem sabe eu não dou um mais meio ponto plus. Olha só, que maravilha. Gente, eu também não sei de onde sai tanta criança. Meu mesmo só tem 2, tá? E se eu acertar e não tiver na minha tabela? Gente, paciência, né? Fazer o quê? Pelo menos nós vamos aprender sobre aquele termo, sobre aquele conteúdo. Beleza? Bom, querem que fazer igual no Big Brother Brasil, uma rodada teste? Vocês não estão me vendo? Isso, vamos fazer uma rodada teste pra gente, né? Pra gente saber como que vai funcionar, tá? Olha só, ó, eu tô aqui com a minha cumbuquinha aqui. Aí eu vou rodar minha cumbuquinha e vai sair o número. Caiu. Ana Laura, caiu o número. Acha pra mãe. Ui, achei, filha. Achei, obrigada. Olha só. Saiu o número 8. Ó. A bolinha muito pequena. Saiu o número 8. Aí eu vou ler a dica do número 8. Então, deixa eu ver aqui que eu já separei aqui no meu computador número 8. Número 8 diz a seguinte dica. Ambas as partes têm prévio conhecimento de suas prestações. Isso está relacionado à classificação dos contratos. Vocês estudaram sobre classificação dos contratos? Quais das classificações do contrato diz lá que ambas as partes têm prévio conhecimento das suas prestações? Bilaterais, cumulativos. Ana Luísa, eu sou burra. É não, Ana. É por aí. Isso. Os contratos cumulativos, isso mesmo, pessoal, tá bom. Nos contratos cumulativos, ambas as partes, eles já têm, né, conhecimento das suas prestações. Eles já sabem o que eles devem cumprir
para a realização, né, daquela obrigação, para o cumprimento daquele contrato. Quais são as obrigações que eles devem exercer para a execução daquele contrato? Isso se trata dos contratos cumulativos. Aí, caso a cartela de vocês tenha aí cumulativos, vocês vão marcando. Deu para entender agora? Ou alguém ainda não entendeu? Esse não valeu? Não, valeu, né? Porque tem na cartela tem cumulativo. Então já valeu. Quem tem cumulativo pode assinar lá aí na cartela de vocês, tá? Então vamos lá. Ah, não adianta, vai que depois, não adianta trocar. Vocês estão querendo, ó. Vamos lá, então. Vamos continuar. Peraí, deixa eu admitir o povo aqui que não entrou. Vou rodar aqui, vou tirar mais um número. Vou sortear mais um número. Ó, o número sorteado foi o número 26. Tá? Ô, Luísa, já valeu essa? Tá? Isso, cumulativos. Quem tiver, porque não tem. Foi uma rodada teste, mas eu não tenho como excluir, né, os cumulativos das cartelas. Então, essa já valeu, tá bom? Então, quem tem aí contratos cumulativos, que é uma das classificações do contrato, né, que é em relação a cumprimento da obrigação, né? Então, se ambas as partes já sabem quais são as prestações que eles devem cumprir para a execução do contrato, para a realização do contrato, esse contrato ele é, portanto, cumulativo, tá? Não, gente, quem não conseguir entrar não vai ser, não será prejudicado, tá? Até porque essa brincadeira é uma notinha plus, uma notinha extra. Aí depois quem achar que gostaria de também tentar a nota extra, a gente verifica uma outra forma, tá bom? Uma outra atividade. Mas vamos lá. Para a dica de número 26. A dica de número 26 diz lá: todo contrato, ele deve preencher os requisitos mínimos do artigo... Ai, meu Deus. Vai dar os 40 minutos de aula. Ai, não tem que entrar tudo de novo. Os contratos, todos os contratos, eles devem preencher os requisitos mínimos do artigo 106 do Código Civil. O artigo 106 do Código Civil diz respeito a quê desses termos? Túlio, já foram 40 minutos, acredita que nós estamos aqui? Se por acaso o Zoom fechar, eu vou abrir outro link e vou colocar lá no WhatsApp e a gente entra de novo, tá? Quem tá falando que não tem áudio? Jefferson. Aí tenta abrir de novo. E aí, alguém tem alguma dica, gente, sobre esse termo? Artigo 106 do Código Civil diz respeito a que instituto do direito que está relacionado também a contratos. Artigo 106. São os requisitos mínimos para que instituto do direito que está relacionado aqui ao contrato, a nossa disciplina de contratos. Validade? Mas validade do quê, Paula? O artigo 106 fala sobre a invalidade? Negócio jurídico. Isso mesmo. Fala sobre o negócio jurídico. Gente, contrato, ele é um negócio jurídico. E como negócio jurídico, para ser válido, ele precisa preencher lá os planos de existência, validade e eficácia. Lembra que vocês deram lá em Civil 2? Né? Então, para existir, eles têm que ser agente capaz, objeto lícito possível e determinado, forma prescrita ou não defesa em lei. Né? Para ser válido, a existência é a vontade livre, né? E eficácia
está relacionada à condição, termo e encargos, elementos acidentais do negócio jurídico. E o contrato, ele segue as mesmas regras do negócio jurídico. Então, para existir, ele precisa, a vontade tem que ser livre, né? Para ser válido, preencher os requisitos mínimos de validade, né? Capacidade das partes, objeto lícito possível determinado e forma prescrita ou não defesa em lei. E também, para ser eficaz, ele não pode estar, ou se estiver, né, condicionado a um dos elementos acidentais do negócio jurídico, que é a condição, termo ou encargo. Tá? Então, tudo aquilo que vocês viram, tanto em negócio jurídico quanto obrigações, é importante aqui também para a nossa disciplina, ok? Então, quem tem aí negócio jurídico, pode marcar na cartela. Vamos lá para o próximo, senão a gente não vai terminar esse bingo hoje. Número 6, a próxima dica. Ambas as partes têm obrigações patrimoniais. Está relacionado lá à classificação dos contratos também. Quando ambas as partes, elas têm obrigações patrimoniais, ou seja, o contrato, ele gera uma onerosidade para ambas as partes. Isso! Contratos onerosos. Isso mesmo, oneroso. O contrato, ele pode ser oneroso ou gratuito. E oneroso é quando há o quê? Obrigações patrimoniais, né? Quando envolve valores patrimoniais para a execução daquele contrato. Então, são os contratos onerosos. Vamos lá, continuando. Oh, vocês estão bons em contratos, hein? Tô gostando de ver, assistir as aulas direitinho. 29. Vamos ver qual que é a dica do 29. Contrato faz lei entre as partes. Pacta sunt servanda. Princípio da pacta sunt servanda. Qual será desses termos está relacionado a essa frase? O contrato faz lei entre as partes. Quem arrisca? Que é lá o princípio da pacta sunt servanda. Os termos que vocês têm aí na tabelinha de vocês. O Túlio tá indo bem, Túlio. Vai ganhar um ponto. Da obrigatoriedade, isso mesmo. O termo que tá aí, obrigatoriedade, quer dizer que o contrato, ele, quando estabelecido e quando ele for válido, preencher tanto o plano da existência, eficácia e da validade, esse contrato, a princípio, ele respeita o princípio da pacta sunt servanda, ou seja, aquilo que foi pactuado, a vontade que foi declarada pelas partes para a criação daquele contrato é que vai servir para a execução do contrato, tá? Isso quer dizer princípio da obrigatoriedade ou a pacta sunt servanda. Alguém tem alguma dúvida sobre esse princípio da pacta? Quer fazer alguma colocação também sobre esse princípio da pacta sunt servanda? Esse é um princípio bastante importante do direito contratual. Tá? Nós vamos ver que esse é o que está obrigações? Como assim, Maria? Aí tem um termo obrigatoriedade, né? Na tabela tem um termo, se o seu não tem, essa sua tabela não tem, é porque essa pecinha, então, para você não valeu, tá? Mas tem um termo escrito obrigatoriedade no jogo de vocês, tá? Esse princípio, gente, da pacta sunt servanda, que é o princípio de que o contrato faz lei entre as partes, ele é um princípio bastante importante, bastante relevante, mas que, com a função social do contrato, ele pode vir a ser mitigado. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que o contrato ele se tornar um contrato excessivamente oneroso, né, para uma das partes, e essa onerosidade excessiva ela ocorrer em função de um evento imprevisível, haverá a possibilidade da revisão daquele contrato. E quando a gente fala em revisão do contrato, a gente está falando que aquilo que foi declarado, a vontade que foi declarada para a execução daquele contrato, ela vai ser mudada, ela vai ser alterada. Então, as cláusulas que as partes pactuaram,
que a princípio tem que fazer lei entre eles, vai ser mudada, vai ser alterada pelo Estado. Então, esse princípio ele pode vir a ser mitigado nesse sentido, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Estão dando ok aí. Vamos lá, vou sortear mais uma pedrinha. Número 17. Vamos ver lá. O que diz o número 17? São os que... essa dica também, o último foi obrigatoriedade, Luiz. Essa dica também está relacionada à classificação dos contratos, a parte de classificação dos contratos. São os que subsistem de forma independente. Os contratos que subsistem, que existem de forma independente. Não precisam de outro. São os principais, isso mesmo. Os contratos principais. Existem os contratos principais e os acessórios. Os principais, eles existem de forma independente. Não dependem de outro para existir, não depende de outro para a sua execução. Então, principais. Então, quem tiver na cartelinha aí o termo principais, que é dentro da classificação, pode assinalar. Gente, vocês estão bem na classificação dos contratos, hein? Estudaram direitinho, estou gostando de ver. Vamos ver o termo 20. O termo 20 diz o seguinte: quando o fator externo causar sacrifício excessivo para o obrigado, isto é, a obrigação tornar-se desproporcional a ponto de desequilibrar sobremaneira aquela relação contratual. Nossa, nem terminei de ler o termo, vocês já acertaram, onerosidade excessiva, isso mesmo. Trata-se, portanto, dessa dica da onerosidade excessiva. A onerosidade excessiva ela está relacionada à teoria, à revisão contratual, à teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, então, ela segue 3 requisitos, que é a onerosidade excessiva, a imprevisibilidade, né, o fato imprevisível, que gera onerosidade excessiva, e eles têm que estar, portanto, tem que haver ali uma ligação, né, entre a onerosidade, entre o fato imprevisível, que vai gerar ali essa onerosidade excessiva. Então, tem que ter o efeito, né, para que possa ser aplicado lá a teoria da imprevisão. Mas essa dica que eu dei ainda não é especificamente sobre a teoria da imprevisão, é sobre onerosidade excessiva. Então, marquem na cartela de vocês aí quem tem onerosidade excessiva, tá? Vamos ver o 24. É que eu não sei cantar bingo, né? Quem canta bingo fala 2, 4, 24. Número do... Vou nem falar, né? Porque hoje em dia, todo mundo muito politicamente correto. Vamos ver o que diz, então, o 24. 24. É a imposição de um padrão de comportamento para as partes. Então, quando há uma imposição, isso está dentro dos princípios. Ainda é relacionado a um dos princípios. A imposição de um padrão de comportamento para as partes. Boa fé objetiva, isso mesmo, né? O credor, ele tem que agir, né? Ele tem um dever específico de cooperação para com o devedor, e esse tem, portanto, o dever de mitigar qualquer perda em relação, né, àquele contrato, em relação às partes. Isso mesmo, a boa fé objetiva, relacionada à boa fé objetiva. Gente, se vocês quiserem fazer também alguma colocação, pode ligar, abrir o áudio aí e falar. Tranquilo, não precisa pedir não. Então, coloca aí quem tem na cartela boa fé objetiva. Vocês são bons, hein? Tô gostando de ver. Deixa eu ver, próximo número. 12, meu número da sorte. Número 12. 1, 2, 12. O 12 é sobre classificação dos contratos. Pode marcar boa fé, tá? Não tem boa fé objetiva, só boa fé. Pode ser a boa fé lá, quem tiver na cartelinha pode marcar. O 12, relacionado à classificação dos contratos. Tem boa fé objetiva?
Pode marcar. Quem tiver boa fé, só boa fé ou boa fé objetiva, pode marcar. Não tem problema, não. São aqueles que se formam unicamente pelo acordo de vontade entre as partes, independente da entrega da coisa. São os que se consideram formados pela simples proposta e aceitação. Está lá relacionado... Não são os contratos consensuais. Muito bom, gente. Isso mesmo. Os contratos consensuais são aqueles que se formam unicamente pelo acordo de vontade entre as partes, independente da entrega de uma coisa, independente da tradição. Tá? Basta o acordo de vontade das partes, esse contrato ele já está formado, ele já está realizado, tá? Pactuado. Vamos lá, vamos para a próxima. A próxima aqui é o 5. Vou ver o que diz o 5. O 5 também sobre classificação dos contratos. Ambas as partes, não, apenas uma das partes se comprometem economicamente. Apenas uma das partes se comprometem economicamente. Isso mesmo, contratos gratuitos. Os contratos gratuitos, apenas uma das partes se comprometem economicamente, diferente do oneroso, onde ambas as partes, onde existe contraprestação para ambas as partes, né? Os gratuitos, a contraprestação é somente para uma das partes. Quem tiver aí contrato gratuito, pode marcar. Oi, filho. 19. Ai, que legal. Parabéns. Obrigada. 19. 19 também é sobre classificação dos contratos. Vamos lá. São aqueles que se cumprem por meio de atos reiterados. Tá? É relacionada à execução do contrato, a classificação considerando a execução do contrato, aqueles que se cumprem por atos reiterados. Lembram? Alguém? Contratos de trato sucessivo, muito bem. Né? Em relação à execução, o contrato ele pode ser, né, de trato sucessivo, de execução instantânea ou então diferida. Lembra que nós falamos também lá em obrigações, existia essa classificação, né? Trato sucessivo são as prestações parceladas ou aquelas prestações concomitantes, né? Que ocorrem sucessivamente. Isso mesmo, execução sucessiva. Acho que na tabela de vocês tem trato sucessivo, isso mesmo. Pode marcar quem tem aí o trato sucessivo. Vamos lá para mais uma bolinha aqui. Número 10. Vamos lá, o que diz nossa dica no número 10. Também relacionado à classificação dos contratos. Forma livre, que independe de uma forma específica ou uma formalidade para produzir os seus efeitos. Vale vertical, só cartela cheia, gente. Senão é muito ponto para dar. Aleatórios, não. Não. A forma é livre. Isso. Os informais, ou então não solene. Nós temos os contratos solenes e os não solenes. Eu acho que na cartela de vocês está como não solenes. Ou informais, são sinônimos, né? Classificação em relação à forma. Tá? Nós temos o solene, que são aqueles onde há uma forma prescrita em lei, e os informais ou os não solenes. Quem tem aí não solenes na cartela pode marcar. 13. Esse número não é o meu número da sorte. Você gosta do número 13, Ana Laura? Também relacionado à classificação. Previsto em lei. Qual é a classificação do contrato quando ele é previsto em lei? Fácil essa, né? São os típicos, contratos típicos ou nominados. Então, os contratos típicos são aqueles que já estão previstos pela lei, que já estão tipificados pela lei, né? Já há uma previsão legal. Ou nominados, né? Aqueles que já existem, já são
nominados, denominados, é diferente dos atípicos ou inominados, que são aqueles que ficam por conta da criatividade humana. Muito bem, quem tiver então típicos, pode marcar. Vamos para mais um. Buscou aqui. 2, 5, 25. Todo... Ah, não, nós já falamos. Ixi, Ana Laura, acho que eu comi barriga aqui. Qual a diferença do formal? Do formal para os solenes? A Luciana está perguntando. Do formal para o típico. Ah, sim. Luciana, a classificação do contrato em formal ou informal, formal é aquele que tem a forma prescrita em lei. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda do imóvel acima de 24 salário mínimo, se eu não me engano, ele tem uma forma prescrita em lei para ter validade. Tem que ser por escritura pública levada a registro. Isso é um contrato formal. E o contrato típico é aquele que está tipificado pela lei, que já está denominado pela lei. Como, por exemplo, contrato de compra e venda, contrato de locação. A lei já tipificou esse contrato, já traz quais são os requisitos, quais são a forma que ele deve ser executado ali, já traz algumas, né? Já existe uma prescrição. Existe uma tipificação desse contrato. Tá? Já existe uma previsão legal desse contrato. Porque os não formais, não. Os não formais, os contratos atípicos, eles serão sempre não formais. Porque para ter uma forma, ele já tem que ser tipificado, ele tem que estar previsto em lei, né? Então, geralmente, os contratos atípicos, que são aqueles contratos que fica por conta da criação humana, então, se é um contrato, eu vou realizar um contrato hoje, mas não é nenhuma das modalidades do contrato prevista por lei, ou a lei geral, que é o Código Civil, ou uma lei específica. Então, esse vai ser o contrato atípico. E esse contrato atípico, geralmente, ele é não formal, porque não tem uma forma prescrita por lei para que ele seja executado, para que ele seja realizado, entendeu? Então, os contratos não formais são aqueles contratos que podem ser pactuados de forma livre. Então, locação, contrato de locação. Via de regra, o contrato de locação, a forma é livre. Não existe uma forma prescrita em lei para que ele seja válido. Então, por exemplo, a lei não determina que esse contrato ele seja feito por escritura pública, que ele seja levado a registro, para que ele possa ser executado, por exemplo. Então, a forma dele é livre. Então, é um contrato não formal. Então, quando a gente fala de formal ou não formal, é relacionado à forma, o jeito que esse contrato tem que ser realizado, se é por escritura pública ou não, tá? E o típico e o atípico é se eles estão ou não previstos em lei. Só daqui, tá, Arthur? Então, eu tirei o número 5. Deixa eu ver. Não pode mexer aqui não, filho, só um pouquinho. Número 5, vamos ver qual que é a dica do número 5. Qual foi o último sorteado? Foi o formal. Ah, número 5 já foi. Número 18. São os que só existem em função de outro pecado. Ai, desculpa, gente. O último foi o típico. O próximo agora, isso. Ficou fácil, né? Nós já falamos dos principais, dos acessórios. Se tiver acessório aí, esse nem precisa, né, de muita explicação. O contrato acessório, ele segue a sorte do principal, aquelas regras que vocês já estudaram. Se o principal for nulo, o acessório também é nulo. Já o contrário, o inverso, não é verdadeiro, tá? Se o acessório for nulo, ou se o acessório estiver prescrito, isso não vai interferir no principal. Esses são contratos. Uma cláusula penal pode ser um contrato acessório. Uma fiança pode ser um contrato acessório. Próximo número aqui, número 2. Início de jogo. 2.
A dica: os contratantes são obrigados a aguardar, assim na conclusão do contrato, como em sua obrigação, os princípios da probidade e boa-fé. Isso está lá, é um artigo do Código Civil relacionado a um dos princípios. Quem lembra? Quem sabe dizer? Os contratantes são obrigados a aguardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Né? Esse artigo, ele está relacionado a um dos princípios que nós vimos do contrato, do negócio do contrato, direito contratual. Isso mesmo, a função social do contrato. E quando a gente fala da função social do contrato, é importante a gente lembrar que essa função social do contrato, ela existe porque nem sempre o contrato ele vai atingir só as partes que fazem parte daquele negócio jurídico. Tá? Os seus efeitos, eles podem produzir efeitos também para terceiras pessoas, para pessoas que não estão relacionadas ao pacto, tá? Ao contrato. Por isso é importante. Por isso é importante esse princípio da função social. Artigo 422, isso mesmo. Por isso é importante o princípio da função social do contrato, ou seja, tanto na execução, tanto no cumprimento do contrato, né, quanto a duração do contrato, as partes elas devem respeitar, tá? A boa-fé e também a probidade. Eles devem agir de forma proba para que aquele contrato ele possa ser executado e cumprir, portanto, sua função social. Tá? Então, e esse princípio da função social ele é importante também porque ele dá a possibilidade do Estado intervir naquela relação quando esse contrato ele não estiver cumprindo a sua função social. Lembra quando vocês estudaram função social da propriedade? Que o direito de propriedade ele não é absoluto? Ele vai existir enquanto o proprietário cumprir a sua função social. O contrato é a mesma situação. O contrato ele vai existir, ele será executado da forma com que as partes pactuaram enquanto ele cumprir a sua função social. Vamos lá para o próximo termo. Oh, meu Deus, caiu aqui. Só um pouquinho, gente, acudi. Foi nada. Sobe, filho. 2, 3, 23. Vamos lá. Dica 23. Tá dentro da parte geral do foi só um pulo, foi isso mesmo. O contrato é a sua principal fonte. Essa é fácil. Estudamos o semestre passado, o bimestre passado, quer dizer, semestre, ó. Isso mesmo, obrigações. O contrato, então, gente, é a principal fonte, nós já falamos muito disso no bimestre passado. O contrato, ele é a principal fonte de obrigações, porque é a partir do contrato, né, que surgem as obrigações, principalmente as obrigações do cotidiano. Se a gente for fazer uma análise, a gente está realizando o contrato o tempo todo. A gente saiu na rua, a gente está realizando um contrato, a gente está pactuando alguma coisa, né? A gente vai na padaria comprar pão, a gente realiza um contrato. A gente vai na papelaria comprar uma caneta, a gente realiza um contrato. A gente pega um ônibus para sair, para ir para qualquer lugar, a gente está realizando um contrato. A gente pega o telefone para fazer uma ligação, a gente está realizando um contrato com a nossa prestação, com a nossa operadora. Se a gente acende a luz de casa, a gente realizou um contrato com a Copel. Então, o tempo todo nós estamos realizando contrato. Por isso, o contrato é a principal fonte de obrigação, que dá origem à obrigação. Vamos lá para o próximo número. 7. Número 7. Vamos ver lá o que diz o número 7. Não falamos?
ambas as partes têm prévio conhecimento de suas prestações. São os contratos, já não falamos? São os contratos cumulativos? Isso, já falamos. Repetido aqui. São os contratos cumulativos. Número 27. Vamos lá. Número 27. Uma parte estabelece a condição do contrato. Aqui também é sobre classificação. Então, uma parte estabelece a condição do contrato e a outra aceita, adere, sem poder negociar. Então, os contratos que apenas... Isso que eu faço, os contratos de adesão. Né? Então, tem os contratos cumulativos e temos os contratos de adesão. Os contratos de adesão são aqueles contratos que apenas uma das partes é quem estabelece as suas cláusulas, quem estabelece as suas regras. Lembrando que esse contrato de adesão... Isso, contrato de adesão. Tá escrito... Não tem o tio? Bom, dá para entender, né? Lembrando que esse contrato de adesão, vocês também irão estudar lá em Direito do Consumidor. É bastante importante lá para a disciplina de Direito do Consumidor. Mas é uma das classificações aqui também de contrato. E aplica-se também, então, subsidiariamente, tanto o direito civil quanto o direito do consumidor, quando nós estivermos diante de um contrato de adesão. Próximo número. Número 28. Número 28 é sobre classificação das obrigações em relação à sua execução. A prestação é cumprida no futuro, de forma integral. Então, a obrigação será cumprida... Isso! Contrato na execução diferida. Isso mesmo, gente. Vocês estão fera na classificação das obrigações, hein? Tô gostando. 14. Vamos ver lá a dica do número 14. Aqueles que são frutos da criatividade humana, já falamos aqui sobre eles. Também relacionado à classificação dos contratos. Os contratos que são frutos da criatividade humana. Que tipo de Isso, os contratos atípicos. Então, contratos típicos são aqueles que estão previstos em lei. Fala, MC Fila. Alguém tá falando, a Mônica. A Mônica tá brava com o MC. Não sei qual, mas tá brava. E não é a Suelen, né, gente? Cadê a Suelen? Vocês acreditam que não tem uma turma que tem a Sueli? Valha vertical? Quase, hein? Vamos lá para mais uma pedra. Número 3. Início de jogo, número 3. Apenas uma das partes assume obrigações. Já falamos? Já? Contratos unilaterais? Não, nós falamos... os contratos gratuitos, mas podem ser também os unilaterais, isso mesmo, contratos unilaterais, tá? Então, quem tem contratos unilaterais aí, pode marcar. Então, tanto os contratos unilaterais quanto os contratos gratuitos, apenas uma das partes assume prestações. 30, última pedra do jogo. 30. Falamos dos unilaterais, né? Ó, o 30, também em relação à classificação. Em que haja mais de 2 contratantes com obrigações. Contratos de constituição de uma sociedade, por exemplo. Esses não são... O plurilaterais, isso mesmo. Falo pro pai que lá em cima no armário tem. Para ele pegar para você. Os plurilaterais, nós temos o contrato unilaterais, que só uma das partes, né, assumem prestação. Os bilaterais, ambas as partes assumem prestações. E os plurilaterais, tá? Mais de 2 partes assumindo obrigações.
Lembrando, gente, ainda falando um pouco sobre essa classificação, eu falei lá no material para vocês, os contratos bilaterais, eles podem ser aplicados à cláusula da exceção do contrato não cumprido. Então, se uma parte não cumpre, surge o direito para a outra também não cumprir. Já os contratos plurilaterais, nós não podemos aplicar a exceção do contrato não cumprido, justamente porque são plurilaterais. Já conseguiu na vertical, Túlio? Não, só a cartela cheia, Túlio. Não inventa, não. Vamos lá. Tá quase, hein? Tá acabando as pedrinhas aqui mesmo. 11. Número 11. Classificação dos contratos. Além da vontade, depende também, para o cumprimento desse contrato, a entrega de uma coisa que serve de objeto. Necessário ser realizada a tradição. Isso mesmo. Os contratos reais, tá? Os contratos reais, eles precisam, né, para serem classificados como contratos reais, é necessário para o seu cumprimento haja a entrega de um objeto, a entrega de uma coisa, que ocorra a tradição, para que ele possa ser executado. Então, quem tem aí reais, pode marcar na cartelinha. Ups. Número 9. Vamos ver o que diz lá. Número 9. São aqueles contratos que dependem, portanto, de uma solenidade, de uma formalidade prevista em lei para produzir os seus efeitos. Isso mesmo, são os contratos formais. Já falamos que existem os informais, né, os contratos não formais, que são aqueles que não têm forma prescrita em lei, e os contratos formais, que são aqueles que têm forma prescrita em lei. Por exemplo, a compra e venda de um imóvel acima de um determinado valor. Precisa ser realizado por escritura pública e levado a registro para que ele tenha validade. Número 4. Quando ambas as partes... Quando há obrigações recíprocas, né? Obrigações para ambas as bilaterais, muito bem. Então, nós já vimos que, em relação à pessoa, os contratos eles podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Lembrando ainda, gente, que os contratos, mesmo os unilaterais, eles são compostos por duas pessoas, sempre duas vontades para que o contrato seja realizado, tá? Para que ele possa existir. Não existe contrato de uma pessoa só, tá bom? Nunca se esqueçam disso. 15. Classificação ainda. Número 15. A pessoa do devedor é fato determinante para a execução do contrato. Que classificação é essa? Isso, os contratos pessoais ou os contratos intuito persona, isso mesmo. Podem marcar lá quem tem. Então, nos contratos, para classificar o contrato como contrato pessoal ou intuito persona, é necessário que a pessoa do devedor tenha características, né, relevantes para o cumprimento, ou seja, só o devedor pode cumprir aquela obrigação, tá? Não pode ser substituído. 22. Vamos lá. Aqui é na parte geral de contrato, a introdução ao direito de contratos. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de um acontecimento extraordinário e imprevisível, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Olha, nem terminei de ler, mas vocês já estão aí. Teoria da imprevisão, isso mesmo, gente. Teoria da imprevisão, ela é base para a revisão contratual, mas ela precisa desses 3 requisitos: onerosidade excessiva, fato imprevisível e o nexo causal. Entre a onerosidade excessiva, a autonomia da vontade não foi. Entre a onerosidade excessiva e o fato imprevisível. Gente, a Covid-19 pode ser
nós podemos dar como exemplo de fato imprevisível? Sim, né? Então, hoje se discute muito a aplicação dessa teoria da imprevisão nos contratos de locação, tanto residencial quanto comercial, principalmente comercial, né? O pessoal do comércio sofreu muito com esses decretos proibindo a abertura do comércio. Então, é possível, totalmente possível, a maioria dos outros vendedores entendem que é possível aplicar a teoria da imprevisão, porque trata-se de um fato imprevisível, desde que esse fato imprevisível seja nexo causal para essa onerosidade excessiva. Tá? Então, para isso, a gente tem que fazer aquela análise. Quando que esse contrato foi realizado? Né? Se foi antes ou depois do acontecimento? Óbvio que se foi depois, não se aplica. Qual foi o prejuízo? Porque, assim, tem que haver o prejuízo, né? Existem comércios que aconteceu o contrário. Ao invés de sofrer prejuízo, na verdade, acabaram lucrando muito, né? Então, tem que fazer essa análise. Mas seria um exemplo totalmente, né, possível. Gente, vocês não bateram ainda? Gente, quem bater tem que falar assim, deu aqui! Jesus! Número 16. Vamos lá. O que importa também é sobre classificação. Acabamos de falar do contrato personalíssimo, não intuito persona. Olha só isso. O que importa é somente o objeto da prestação. Os contratos celebrados sem levar em conta as características da outra parte. O que realmente importa aqui é o resultado. Isso mesmo, são os contratos impessoais. Ninguém ainda, gente? Ninguém? Ai, meu Deus. Manda boa, quase. Tem que gritar, ó. Quem bater, grita no fone. Deu aqui! 21. Classificação dos contratos. Relações jurídicas contratuais cujos efeitos são produzidos de uma única vez. Imediatamente. Isso, os contratos com execução instantânea, execução imediata. Nós vimos que tem execução diferida, imediata, que é execução instantânea, ou então trato sucessivo, né? Vamos lá. Início do jogo. Número 1. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Em princípios. Que princípio será que diz? Que a liberdade de contratar, ela poderá ser exercida desde que considere a função. Função social já foi. Isso, o princípio da autonomia da vontade. Então, autonomia da vontade também é um princípio bastante importante, diferente da pacta sunt servanda, mas que deve respeitar essa autonomia da vontade, a função social do contrato. Execução diferida já foi, Vitor. Já foi, né, gente? Execução diferida, já. Foi ou não? Já. Foi sim. Próxima vez eu vou marcando, vou ticando aqui que já foram. A gente vai se aperfeiçoando. Contrato cumulativo já foi também. Ó, tem gente comendo barriga, gente, no bingo. Ai, ai. Vamos lá. Vamos para boa. Execução imediata já foi. Os contratos, exatamente. Ambas as partes
encontram-se em posição de igualdade para negociar e estabelecer condições de contrato de acordo com as suas conveniências. Isso aí, gente! Bingo! Bingo, deu aqui! São os contratos paritários, diferente dos contratos por adesão. Olha, tem gente que ficou por né? Ai, gente. Quem ficou só por ganha? Ganha não, gente. É jogo. Não dá para ganhar. O que faltou sair? Ai, ai. Os contratos aleatórios. Atípico saiu, gente. Quem falou atípico? Atípico saiu. Os típicos e os atípicos. Ô, Túlio, você comeu barriga, Túlio? Não tô acreditando. Aleatório e cumulativo não é. Não saiu os aleatórios e cumulativos. Mas o típico saiu. Nota por participação. Da nota por participação. Lógico. Gente, daí? Solenes e não solenes saiu. São os formais e os não formais. Ai, ai. Vitor, quem bateu? Quem fez bingo? Manda para mim no WhatsApp uma foto que vocês conseguirem, tá? Que aí eu vejo o que eu faço. Mas o meio ponto vai ser por participação. Vocês estavam fera hoje. Nossa, eu gostei. Eu fiquei feliz em saber que vocês leram o conteúdo, que vocês assistiram a aula, porque vocês acertaram todas as dicas. Gostei muito. Gente, vocês gostaram do jogo? O que vocês acharam? Valeu a pena? Barzinho agora, de agora, eu acho que a gente merece uma cervejinha, né? Acho que... Gostaram? Não, vou inventar outro. A gente começa com o bingo, porque o bingo é fácil, é tranquilo, até a gente chegar no poker. Poker, gente, poker é nível máximo. Tem gente que gosta de poker. Olha, gente, vocês gostam de uma jogatina, né? Deixa eu ver aqui, gente. Peraí, que tem alguém falando uma coisa aqui. Numa suposição, se a pessoa depende de uma renda que foi lesada pela pandemia, como que fica no contrato da faculdade? Que foram contratados de aula presencial e não estão sendo prestados. Não vi nenhum prof dando sua opinião. Assim, Giovana, olha só. O que a gente pode falar em relação à mensalidade, à faculdade? Como eu falei, o fato imprevisível, ele tem que estar relacionado à onerosidade excessiva daquele contrato. Então, ele tem que ter um nexo causal. Então, por exemplo, o contrato de locação de um comércio, onde, devido a um decreto que foi proibido a sua abertura, então, ele perdeu a renda porque ele não pôde abrir o comércio em razão da Covid-19. Né? A proibição do comércio foi pela Covid-19. Então, esse fato extraordinário, você consegue provar um nexo causal com a sua onerosidade excessiva, né? O que você está sofrendo e que está gerando desequilíbrio naquela relação contratual. Já em relação à instituição de ensino, a prestação de serviço da instituição de ensino, eu não sei se você conseguiria provar esse nexo causal, entendeu? Da Covid-19 com o seu contrato realizado pela instituição ou com a instituição. Então, teria que verificar essa situação. A possibilidade de você conseguir provar o nexo causal para gerar esse desequilíbrio daquela relação contratual. Um exemplo para facilitar, a mesma coisa. Eu contrato uma pós-graduação, né, e eu estou empregada, eu tenho uma renda, né, aí eu realizo um contrato com uma pós-graduação, prestação de serviço de uma pós-graduação, de uma especialização. No mês seguinte ao início das aulas, eu sou demitida do meu emprego e eu perco meu salário. Óbvio que sem renda eu não consigo pagar as mensalidades. Só que eu não vou conseguir provar o nexo causal entre eu perder o emprego, ficar sem renda e não conseguir
pagar a minha mensalidade, entendeu? Agora, se você conseguir provar que existe esse nexo causal entre esse fato imprevisível, que é, né, a situação que nós estamos vivendo, que é a pandemia, com o seu contrato de prestação de serviço, aí você consegue a revisão desse contrato, tá? E a revisão, e quando a gente fala em revisão, gente, não é rescisão, não é extinção do contrato. De repente, o Estado, né, ele vai revisar as cláusulas, estabelecer novas condições, como, por exemplo, um reparcelamento daquela dívida. Isso também está ligado à revisão contratual. E em relação à prestação de serviço, a minha opinião pessoal, tá? Que eu também sofro isso, porque eu também tenho uma pós-graduação que eu, quando eu fiz, ela era presencial e agora também está sendo por EAD. Inclusive, quando nos pediram opinião, eles perguntaram para a gente se a gente queria guardar ou se a gente queria dar continuidade, mas de forma remota. E a maioria optou por forma remota. A minha opinião é o seguinte, eu entendo a posição do aluno, porque quando ele pactuou, quando ele contratou uma prestação de serviço que é presencial, né, as aulas presenciais, justamente porque muita gente tem dificuldade nas aulas remotas, no EAD, mas também eu vejo que foi algo que acabou sendo imposto, mas não existia uma outra forma, né, dessa prestação de serviço ser executada. Eu não consigo ver um outro meio para eles realizarem a prestação de serviço para vocês. Porque eu acho que o prejuízo, se nós fôssemos deixar para que todas essas aulas fossem dadas posteriormente, mesmo que fosse, por exemplo, por um reforço, mas a maioria não ia conseguir fazer, né, um contraturno para repor essas aulas. Então, eu acho que seria muito pior, né, a gente tentar uma reposição dessas aulas. Agora, o que eu acho que seria uma coisa assim justa, na minha opinião, é que se os alunos que se sentirem prejudicados, igual, eu não consigo acessar pela internet. E a gente... Só um minutinho, gente. Filho. Ana Laura, dá pra ele. Foi uma briga aqui. Então, assim, eu acho assim, que os alunos que não conseguiram acessar, eu tive caso de aluno que realmente mora em área rural e não tem acesso à internet, não tem. Eu acho que esses alunos, casos específicos, aqueles que se sentirem muito prejudicados em relação ao conteúdo, deveria, depois que as aulas voltassem, procurar a faculdade, para a faculdade dar um feedback, dar um retorno. De repente, fazer isso que a gente está fazendo, uma reposição. Então, semestre que vem, essas disciplinas vão continuar existindo. Você ter a possibilidade de assistir essas aulas em um contraturno, né? Ou só para um reforço, como se fosse um reforço. Eu acho que isso seria bem viável. Seria uma solicitação viável, sabe? Acho que o aluno ali mereceria isso. E quando a lei estadual que obriga as faculdades particulares no desconto... Eu não vi, gente. Juro para vocês que eu desconheço se foi uma lei, se foi um decreto do desconto de no mínimo 30%. O que eu tive conhecimento na nossa última reunião do colegiado foi que não existe uma determinação legal em relação a isso. Mas se existe, vocês têm que conhecer e buscar mostrar isso para a direção, né, para a instituição. É um direito de vocês. Se é uma lei falando sobre isso, é um direito, né? Então, vocês têm que fazer valer a lei. Agora, eu não posso afirmar que existe essa lei, porque eu não conheço. Eu desconheço dessa lei. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, fica à vontade, tá? Quiser, né? Bate-papo? A minha agora de pecaria. Ai, filho, eu acho que ficou lá na Bonel. Amanhã a gente compra outra, tá? Que tá aqui? Daqui? Dentro da caixinha. Fala pro pai da caixinha que tá lá em cima da televisão. Tranquilo, gente? Tá. Jefferson, as notas. Até sexta. Hoje é quarta.
Tô terminando, tô fechando, porque são 2 turmas grandes. Mas até sexta as notas estão no portal. Prometo. Mas todo mundo foi bem, gente. Vocês são de parabéns. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer mais algum né? Algum comentário? As do bingo, Milena, assim, ó. Nota de participação para todo mundo, tá? Que esteve presente, meio ponto plus, meio ponto extra. Os que não estão presentes, pode repassar o recado. Eu vou dar uma oportunidade deles também ganharem um meio ponto plus. Vou pensar em alguma coisa, um trabalhinho para eles fazerem. E para quem fez bingo, eu vou dar mais uma notinha, que eu vou pensar em qual. Aí vocês mandem a cartelinha para mim. Tá? Pode mandar lá no WhatsApp, no particular. Que cerveja, gente! Vou trocar a cartela. Não, sejam honestos, hein? Princípio da boa fé, objetiva e subjetiva. Vou confiar em vocês, tá? Vamos encerrar por hoje, então? Obrigado, vocês é quem foram shows na aula de hoje, tá? Vamos preparar mais aulas assim. Segunda já tem outra aula gravada lá, tá? Então, 2 aulas gravadas e a gente prepara um encontro como esse pra gente trocar algumas ideias, tá bom? Também me diverti muito, gente. Entre os trancos e barrancos, porque aqui em casa não tem jeito, as crianças realmente interferem, não tem como, olha aqui. Não dá. Dá tchau, Ana Laura, para os meus alunos, então. Se despede. Tchau! Mandar um beijo aqui para eles. Peraí que eu vou colocar uma imagem que eu tinha separado aqui antes para me despedir de vocês. Tudo bem, né? Que eu acho que ninguém vai se identificar. Vocês descobriram como fizeram os coraçõezinhos e estrelinhas aqui, né? Deixa eu ver aqui. Como que eu mudo para dar tchau. Boa noite. Quem quiser sair, não pode sair, tá, gente? Que já, que era de importante, nós já finalizamos. Olha isso, gente. Eu amei. Amei esse meme. Eu tenho certeza que nessa turma isso não acontece, né? Professor, alguma dúvida? Alguma pergunta? A situação do aluno? Isso jamais acontece com vocês, né? Beijo, gente. Boa noite. Até o próximo encontro. Deixa eu tirar aqui, Ana Laura.